Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal com o depoimento hoje da Débora, que foi aprovada depois de negativa. A Débora vai contar pra gente o que que aconteceu, quando foi a entrevista dela de negativa, né? Qual foi o consulado, porque ela fez em um consulado diferente. E ela vai contar um pouquinho pra gente. Obrigada, Débora. Antes de começar o vídeo, antes da Débora começar a falar, eu vou pedir para vocês deixarem o like, compartilharem o vídeo, se inscreverem aqui no canal, tá bom? E vamos lá, eu quero saber tudo. Onde você encontrou a gente? Quando foi a entrevista? Quando foi negado? O que que perguntaram para você? E o que que mudou da sua vida para ser aprovada agora em 2025, tá bom? Vou fechar meu microfone e você fica à vontade, tá? Pode Bom dia, falar. pessoal. Então, a minha primeira entrevista foi em Brasília, em março de 2024. Eu fiz o processo com meus tios. Então, o perfil deles eram bem fortes, eles recebiam em torno de 30 mil, e eu era uma simples estagiária e estudante estagiária na época. E aí, o meu visto foi negado em março de 2024 e o dos meus tios foram aprovados no mesmo dia. A gente fez a entrevista em grupo. Na época, eu já havia viajado para 5 países, mas eu ainda não havia ido para a Europa. E eu não coloquei na DS toda a minha vida financeira, eu só coloquei o meu vínculo empregatício, que era o estágio. E aí as perguntas que foram direcionadas para mim foram apenas com quem eu morava, quanto eu recebia e o que eu fazia. E nessa pergunta do que eu fazia, eu respondi que eu era estagiária, que poderia ter sido uma resposta de eu sou estudante, estagiária, nananana, poderia ter contextualizado. E aí, obviamente, eu fiquei extremamente triste, chorei por uma semana. E aí eu fiquei no YouTube procurando relatos de outras pessoas, vendo o que eu poderia ter errado. E foi quando eu achei a Fernanda e a equipe dela. Maravilhosa, gente, inclusive. De olhos fechados, eu indico para qualquer um que eu falar sobre, eu vou indicar eles. E, e aí ela me deu uma visão geral do que poderia ter acontecido. Fato um, os perfis dos meus tios eram muito fortes, eu fiquei acabando sendo esquecida, como se eu estivesse usando eles para ser aprovada. E aí o fato 2 que ela falou, vamos tentar você sozinha. E vamos colocar toda a sua vida financeira. Mas eu estava extremamente insegura. Demorei um ano para dar seguimento na minha trajetória, enfim. E aí, de março de 2024, a gente tentou novamente agora, em novembro de 2025. Então, foi mais de um ano e meio a mais, né? E aí, nessa, meu cenário totalmente mudou. Eu já sou formada, a minha empresa, que tem CNPJ aberto desde 2019, eu reativei o CNPJ justamente para ajudar nessa, nessa entrevista. E agora eu trabalho como nutricionista. Trabalho na área que eu me formei. E aí a gente foi fazer essa entrevista dia 13 de novembro e deu aprovado, graças a Deus. Uma Mas a coisa, entrevista. gente, a Débora fechou com a gente a assessoria em outubro de 24. Olha quanto tempo ela esperou para poder fazer o processo. Olha isso. Aí depois, outubro de 24, tal, a gente viu os documentos, novembro, janeiro, tudo mais. Agosto, em agosto a gente começou a retomar tudo e aí só marcamos a entrevista agora para novembro de 25. E quando deu janeiro, o Trump entrou, nunca mais vou ter o meu visto aprovado. E eu, Fernanda, pelo amor de Deus, como é que tá o cenário? Não sei o quê. E, gente, eu tava com muito medo, muita insegurança. Quem já foi negado entende esse medo, esse receio. Mas, de toda forma, agora a gente fez novamente. E aí, o cônsul me fez muitas perguntas. Eu vou ler aqui um pouquinho, gente, porque eu não tenho tudo memorizado. Na hora a gente fica tão nervosa. A sua primeira entrevista foi Brasília. Sua Foi segunda entrevista da Brasília. aprovação, sozinha, foi. Isso. Aí, a minha primeira entrevista em março de 2024 foi em Brasília, e agora minha segunda entrevista foi no consulado do Rio de Janeiro. Por que você mudou de consulado? Não foi orientação da Fernanda, foi porque eu queria fazer uma viagem que já foi uma família assim junto, e aí eu já aproveitei e já fiz o visto. E aí, na entrevista, ele me respondeu bom dia, fez assim, eu fui. E aí eu já fui toda sorridente. Gente, eu treinei tanto essa parte. Bom dia! Aí tá, nisso, ele perguntou qual o seu intuito do seu visto? Aí eu falei, é uma viagem a turismo com minha família. Eles já possuem visto? E aí eu disse, sim, todos eles, inclusive, já entraram e saíram dos Estados Unidos. Por que eu falei tanto, tão completo? Por orientação da Fernanda. Não responde só sim, você tem que falar, dê uma resposta completa. Então, antes dele me perguntar se eles já entraram e saíram e afins, eu já falei tudo. E aí ele perguntou qual a minha profissão.
E eu falei que eu era formada em nutrição e atuava como nutricionista e também era empresário de uma loja de prata, que é o meu CNPJ que está aberto desde 2019, que eu falei para vocês que eu havia reativado ele para entrevista. E aí ele perguntou: há quanto tempo você faz isso? Aí eu falei: eu sou formada em torno de 6 meses, mas a minha empresa tem CNPJ aberto desde 2019. E então são 6 anos de empresa. Aí ele falou: e qual a sua renda? E eu falei que variava entre 9 e 10 mil. Juntei tudo, tá, gente? Renda extra, meu salário de nutricionista, a empresa, juntei tudo. Então, Tudo que podia comprovar, né? Tudo que você podia sim. comprovar, a gente uniu ali. E aí eu falei que eu tinha investimentos, porque eu tenho fundos imobiliários, eu tenho um dinheiro, uma boa quantia guardada. Falei que eu tenho um outro investimento físico também, imobiliário. E falei da empresa e eu como atuação nutricionista. Aí ele perguntou: para onde você pretende ir nos Estados Unidos? Aí eu falei, abri um sorriso gigante, gente, porque. Aí eu falei: Orlando, tenho o sonho de conhecer a Disney. Falei com um sorriso gigante mesmo, porque isso é uma verdade. Eu tenho desde os 15 anos que meu pai me prometeu. E aí, ele falou: qual foi a sua última viagem internacional? Para a França. Aí eu falei, gente, eu tava nervosa. Eu não lembrava quando tinha sido a minha última viagem. Mas eu falei que ainda havia sido esse ano, mas que eu não me recordava de qual mês especificamente. E aí foi quando ele começou, tap, 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 tap. E eu acho que agora eu me lasquei, porque eu não sabia o mês, e ele me perguntou o mês. E aí eu fiquei ali, ó, meu Deus, quando foi? Quando foi? O pensamento zuretando. Aí até que eu falei, foi em junho. Aí eu ri, tipo, foi em junho, eu lembrei. Eu tava tentando pensar aqui e lembrei. Aí ele balançou a cabeça e continuou tap, tap, tap. Aí ele olhou para mim, parou um pouco, mexeu na tela, não sei o quê, olhou para mim e falou: quantos dias você ficou nessa viagem? Aí eu falei, em torno de 10 a 12 dias. Geralmente, todas as minhas viagens são nesse período. Lembrando, pessoal, que eu tinha falado para vocês, na primeira tentativa eu havia ido para 5 países. Quando foi na segunda, eu já havia ido para a Europa 2 vezes, e no total já havia viajado 10 países, incluindo o Brasil, então 9 internacionais. Aí ele pegou e perguntou, e quanto tempo você pretende ficar em Orlando? Aí eu falei, nessa média de 10 dias também. Aí ele digitou mais um pouco, tap, 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 colocou meu passaporte de lado. Quando eu vi esse ato assim, ó, de pegar e colocar de lado e pegando o papelzinho pequenininho, falando seu visto foi aprovado por viagem, gente, me contive o máximo e disse: muito obrigada, tenha um ótimo dia. E eu saí, gente, numa felicidade, Querendo pular, né? Querendo pular, sair pulando de sim, lá. mas, tipo assim, super contida, o olho Fingindo enchendo de água de costume, felicidade, tá tudo bem. Muito bom. e foi assim. Não, maravilhoso. E eu tenho falado para os meus clientes, né? Gente, ele vai pegar o passaporte, porque a pessoa às vezes não entende. Ela fala assim, Fernanda, mas meu passaporte ficou lá, o que que aconteceu? A pessoa às vezes não entende. Olha, ele vai pegar o seu passaporte, ele vai colocar do ladinho assim, ou ele põe um elástico e põe assim do ladinho. Então, se ele não devolver seu passaporte, é porque foi aprovado. Eu já deixo bem claro para o meu cliente quando eu estou treinando ele para entrevista. Então, já sabe, botou o passaporte assim no cantinho, é porque foi aprovado, gente. Aqui está o bendito, De longe, de longe, de longe. Só para mostrar sua fotinha. o bendito carinho. Ai, que bom, que bênção, parabéns. Muito feliz. Ela esperou, teve paciência. A Débora esperou, hein, Débora? Meu Deus do céu, hein? Nossa, gente, mas Esperou a para tentar. agonia, por mim, eu já tinha tentado no mesmo mês. Mas Não, sei mas lá, você alguma fez coisa me muito bem. espera. E uma coisa assim, você já tinha viagem, mas você Sim, quis fazer novas viagens. Eu não sei se sim, porque já estava no seu planejamento, mas você fez a viagem, esperou e isso ajudou. Então, graças a Deus que deu tudo certo. Agora você pode viajar 10 anos. Graças a Deus, estou graças a muito Deus. feliz e E eu obrigada por quero você agradecer ter você, Fernanda. dado Quero agradecer depoimento. muito pela paciência. Mesmo a Ah, gente, tipo assim, querendo ou não, você já sabe o beabá inteiro, mas você explica como se fosse um neném gatinhando. Vamos lá, eu vou pegar na sua mão, vamos. E muito amém. obrigada, Fernanda. Amém, obrigada. Gente, se vocês ficarem com dúvidas sobre alguma coisa, a Débora me explicou super explicadinho mesmo, estou sendo redundante. Mas vocês deixem nos comentários, qualquer coisa eu mando mensagem para ela, tá? Ou se ela vê, né, também aqui a mensagem, ela mesmo pode responder, tá bom? Estou muito Sim, feliz, parabéns, obrigada pelo seu depoimento, tá? E se alguém ficar com dúvidas sobre a nossa assessoria, sobre qualquer outra coisa, deixa nos comentários ou tem informações na descrição do vídeo, tá, gente? Nosso contato, enfim, tudo isso, tá? Então. É isso, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e fomos! Parabéns!